Querido irmão, querida irmã que nos acompanha através das redes sociais de nossa paróquia, hoje estamos vivenciando o terceiro dia da novena em honra à nossa padroeira. Neste nosso momento de catequese, esse nosso momento de conversa, nós vamos refletir, já falamos sobre a proclamação do dogma. Então hoje nós vamos saber um pouquinho da história que culminou na proclamação desse dogma. E ela é bastante antiga, ela começa no quarto século, ainda lá no Oriente, onde basicamente a igreja nasceu. Então, o povo, os seguidores do caminho, depois chamados cristãos, como nós vemos na própria Sagrada Escritura, vão vivenciando a sua fé e vivenciam um contexto de perseguições e martírios. Então, essa questão é uma marca forte do início da igreja. Embora ainda hoje nós vejamos tantas perseguições em muitos países contra os cristãos. Nós vemos que a palavra de Deus ainda continua colocando muita gente, uns contra os outros. Mas voltando lá no passado, no quarto século, daí nós temos os primeiros registros das celebrações da dormição de Nossa Senhora, ou trânsito, pausatio, dormitio e depois Assunção, e depois Glória. Então, ainda na região do Oriente, eles celebravam os mártires. Então, aqueles que foram perseguidos pela fé e que derramaram seu sangue. Daí o sentido da palavra mártir, que quer dizer testemunha. Então, aqueles que testemunharam com a própria vida eram celebrados no aniversário de sua morte, que era chamado Dies Natalis, que significa nascimento para Deus, nascimento para os céus. A morte, que era a saída deste mundo terreno de sofrimento, significava então um encontro com Deus. Daí a celebração do aniversário de morte daqueles homens e mulheres. Então, esses cristãos, desde já encantados com a figura da Virgem Maria, já então chamada como Mãe de Deus, já tinha sido proclamado o primeiro dogma, como nós refletimos ontem, sobre a maternidade divina. Então, eles já celebravam Maria, Mãe de Deus, no chamado Dia da Theotokos, Dia da Mãe de Deus, eles celebravam a sua saída deste mundo. O que eles pensavam, o que eles refletiam? Que Maria não poderia ter tido um fim como o nosso fim, o dos outros, nós somos pecadores, Maria não. Então eles celebravam o encontro de Maria com Deus, o seu retorno para os céus. Então já no dia 15 de agosto eles celebravam então essa celebração que era muito rica, muito festiva. Então se eles celebravam o encontro das testemunhas com Deus, imagina daquela que gerou no seu seio o próprio Filho de Deus. Então essa festa foi crescendo e, como já disse, recebeu vários nomes: dormição, trânsito, pausatio. Então, os registros datam do quarto século. Nas Sagradas Escrituras, nós não vamos encontrar nada que se refira ao fim da caminhada terrestre de Maria. Nós temos sim muitos relatos apócrifos, que são significados aqueles que não foram inspirados. Então, eles não estão nas Sagradas Escrituras, mas vários relatos colocam a morte, a dormição de Maria, ou em Éfeso ou em Jerusalém. E os apócrifos colocam muito essa questão que Maria morreu, e que Tomé não estava junto com os outros apóstolos que presenciaram a sua morte e seu sepultamento. Ele chegando dali 3 dias, novamente ele pede para ver. Então existem vários relatos, datam do quarto século, acerca dessa celebração. Nas Escrituras, então, nós não vamos encontrar nada que fale sobre o fim terreno da caminhada de Maria. Nós vamos encontrar nos apócrifos, que basicamente colocam que ela tenha morrido ou dormido, ou em Éfeso ou em Jerusalém. Alguns apócrifos colocam que Maria dormiu e os apóstolos todos se encontraram, exceto Tomé, que tendo chegado 3 dias depois e os encontrando em oração, pede para contemplar o corpo da Mãe de Deus, que era também mãe da comunidade cristã. E ao abrirem o túmulo de Maria, ao rolarem a pedra, nada encontram lá dentro, a exemplo da ressurreição de Jesus. Então daí o sentido de celebrarem essa saída de Maria da terra e seu encontro com Deus na glória dos céus. Então o Oriente foi muito rico em celebrar Maria sob o título de Dormitio, Pausatio, Trânsito. Então esse encontro de Maria com Deus é muito rico, muito celebrado e encontrou muito amor no coração dos fiéis, que agradecidos por Maria nos ter dado o próprio Filho de Deus, contemplam o seu encontro com o mesmo, um encontro agradecido, um encontro de gratidão,
entre a mãe e o filho, que é também Deus. Na alegria de celebrarmos Maria, Senhora assunta ao céu, a Senhora da Glória, nos consagremos a ela, que é nossa mãe e nossa padroeira. Gloriosa Maria, cheia de graça, Mãe de Deus e nossa, Rainha dos anjos e dos homens, Senhora da Glória, nós nos consagramos a Ti, consagramos nosso ser e nossa vida inteira, tudo o que temos e somos. Queremos em tudo em quem nós vos pertença, nossos corações, nossos lares, nossas famílias, nossa pátria e nossa comunidade. Hoje a vossos pés renovamos também, ó bondosa padroeira, nossa adoção filial. Olhai a nossos passos, velai nossos dias, guardai-nos e fazei-nos fiéis ao nosso compromisso de verdadeiros filhos de Deus. Nós vos prometemos dispor todo o nosso coração a serviço da Igreja e do vosso Filho Jesus Cristo. Virgem Puríssima, conduza-nos até o Pai, pelo seu Filho Jesus Cristo, no amor do Espírito Santo. Amém.